voltar agora em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Nosso tema desta manhã é quando o amor floresce no coração. Porém, nós vamos falar a respeito dos frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Então diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz as Santas Escrituras. Uma das grandes questões do mundo atual é que nós como igreja, e não somente como igreja, mas nós como pessoas, nós vivemos todo instante falando a respeito do amor. O amor, ele faz parte da fala humana, em todas as esferas humanas, em todas as religiões, até os não religiosos também falam a respeito do amor. Poetas falaram a respeito do amor. Escritores famosos falam a respeito do amor. Mas todo tipo de amor que nós falamos, ou que se fala, normalmente é um amor interesseiro, um amor que ele é condicional a alguma coisa. Então você ama porque alguém te ama, você ama porque alguém te respeita, você ama porque alguém gosta de você, convive com você. E quando não, este amor condicional também é um amor às vezes interesseiro. Nós amamos porque é interessante amar aquela pessoa, porque eu vou me sair bem ali, vou crescer com isso, vou ser aceito naquele grupo social por amar aquela pessoa. E é muito normal isso, principalmente neste mundo artístico. No mundo artístico, no mundo do esporte, eu acredito no amor, mas tem coisas que ultrapassam a sabedoria humana. Você pega aqueles caras, jogadores de futebol, com milhões na conta, dinheiro que ele pode viver a vida sem trabalhar, que vai viver muito bem. E aí de repente o sujeito aparece com a garota mais linda do país, né? Com declarações de amor, e não sei. Vamos acreditar que seja um amor verdadeiro, mas a experiência que a gente tem visto por aí não tem sido um amor verdadeiro. Daqui a pouco cada um vai para um canto, é por um tempo que ele funciona. O que significa isso? Significa que muito daquilo que nós fazemos quanto a amar está relacionado aos nossos próprios interesses, às nossas próprias vontades, aos nossos desejos, ainda que sejam os desejos mais ardentes da vida, mas em muito está relacionado a isso. Porém, quando a Bíblia ela fala de amor, a Bíblia não está falando de discurso. A Bíblia ela não está falando de um amor que virou slogan, comentários de internet. A Bíblia fala de um amor que dura para sempre. Não é por menos que aquele escritor brasileiro, já falecido, Carlos Drummond de Andrade, certa ocasião ele disse o seguinte: o amor é eterno enquanto dura. Aí vem um apóstolo Paulo e fala assim: não, o amor ele permanece para sempre. Para Carlos Drummond, o amor só é eterno enquanto ele se pratica. Para o apóstolo Paulo, o amor ele permanece para sempre. Carlos Drummond estava falando de um amor passageiro, um amor movido pela paixão, pelos desejos, pelas vontades. O apóstolo Paulo estava falando de um amor que, ainda que você fale a língua dos homens, conheça tudo, seja um homem que conheça todas as línguas deste mundo,
Se você não tiver amor, para nada serve. Ainda que você fale a língua dos anjos, que ninguém sabe qual é, até porque quando os anjos vieram, a terra falou na língua dos homens, mas ainda que fale a língua dos anjos, se você não tiver amor, de nada serve também, de nada serve. Ainda que você conheça, tem um dom da ciência, ele diz, você conheça os grandes astros do universo, as pequenas partículas de um átomo, se você não tiver amor, de nada você serve. Ainda que você tenha o dom, ele fala, de profetizar, de prever o futuro, de falar as coisas que hão de acontecer, se você não tiver amor, para nada também serve. Aí ele vai declamando: o amor não se exaspera, não se arde em ciúmes, o amor não se acha, não ensoberbece, não vira mesa, não se irrita. O amor, ele é temperante, ele fala, ele se conduz de maneira temperante, ele não é inconveniente, o amor não é inconveniente. E no final de tudo, ele diz o seguinte: mas agora permanece estes três, ele fala, lá no final da poesia do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, agora permanece esses três, ele fala, o amor, a fé e a esperança, mas o maior destes, o que ele diz? É o amor. Quando Paulo ele está falando de esperança, Paulo ele está falando da expectativa que todo cristão tem da volta de Jesus Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Quando Paulo está falando de fé, Paulo está falando do ministério da graça de Cristo, a fé que temos em Cristo, a graça que foi concedida através de Cristo. E aí Paulo fala que o amor é maior do que a graça de Cristo. Parece heresia, se fosse na nossa igreja, o pessoal ia querer reunir uma comissão, não é verdade? Mas Paulo fala isso, o amor é maior do que a graça de Cristo, e o amor é maior do que a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque sem amor não haveria graça, e sem amor Jesus não volta a esta terra. Por isso que Paulo fala tanto do amor. O amor é a base, o amor ele é o terreno onde todas as outras virtudes brotam deste terreno. E se você observar o texto bíblico, nós vamos entender aqui algo muito profundo nesse texto, que normalmente a gente passa despercebido nesse texto. Paulo, quando ele vai falar do amor e ele fala sobre os frutos, ele não usa a palavra frutos no plural, mas ele usa a palavra fruto no singular. Observe aí na sua Bíblia. Ele não fala assim, os frutos são, mas ele fala, o fruto, diz o texto bíblico, do Espírito é. Então ele usa a palavra fruto no singular. E isso tem uma profundidade teológica que às vezes a gente passa despercebido naquilo que a Bíblia está de fato nos ensinando. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que é um fruto, porém várias manifestações deste fruto, várias manifestações. E a primeira palavra que aparece para a primeira categoria que aparece para destacar este fruto, ele fala que é o amor. Ele poderia ter começado o texto bíblico dizendo o seguinte: o fruto do Espírito é a fé. Não seria muito escandaloso para nós. O fruto do Espírito é a mansidão. O fruto do Espírito é ser benigno, é ser longânimo. Mas não, Paulo ele começa dizendo que o fruto do Espírito é o amor. E ele faz isso dentro de uma lógica. Ele não faz isso pelo acaso, que ele vai escrevendo
e o que vem na cabeça vai colocando. Ele medita naquilo que vai escrever. Ele faz uma reflexão naquilo que ele vai abordar naquele momento. Então, quando ele coloca que o amor é a primeira variação do fruto do Espírito, ele está nos ensinando algo profundo. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo, ele não começa pelo seu comportamento na sua vida. O Espírito Santo, ele começa pelo seu coração, pelo amor que você tem. O Espírito Santo, ele está dizendo que ele não começa pelo dom que Deus lhe deu. O sujeito tem o dom de cantar, então eu vou usar agora aquele sujeito. Não, você pode ter até o dom de cantar, como tem muitos cantores que não são cristãos e tem o dom também de cantar. Tem muitos, tem cantor ateu que canta melhor do que muitos aqui do cristianismo, que crê em Deus. Tem muitos. Como tem aquele cantor que era ateu, já falecido, famoso, cantou nos Estados Unidos. Como que é? Não ouvi. Não, John Lennon não, ele era bom, mas não era John Lennon não. Era outro aí que eu vou, está na ponta da língua, mas eu não estou lembrando. Mas eu vou lembrar. Aí, esse sujeito era um ateu, porém cantava como ninguém. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não age pelo dom que a pessoa tem. O Espírito Santo, ele age pelo coração. O Espírito Santo, ele age pelo caráter da pessoa, por aquilo que nós somos de fato. O que a Bíblia está nos mostrando que o Espírito Santo, ele não começa pelo poder. Ele está mostrando que o Espírito Santo começa pelo amor. Você pode ter poder, você pode ter dinheiro, você pode ter o dom de administrar negócios, igrejas, você pode ter variados dons que Deus te deu. Mas o Espírito Santo não começa pelas suas qualidades, as suas qualificações. O Espírito Santo, ele age pelo amor. É como você construiu o amor na sua vida. Agora, se o texto bíblico nos fala que o fruto é um só, e a primeira categoria desse fruto é o amor, significa que nós precisamos compreender algumas coisas. A primeira, o que é este amor que fala o apóstolo Paulo? Será que é o mesmo amor que a gente sente por uma esposa, pelo marido, por um filho, por uma filha, pelos amigos, pelos pais, pelas coisas que possuímos? O que é este amor? Para a gente compreender o que é este fruto, a gente, além de responder hoje o que é este amor, a gente precisa entender como este amor, ele se relaciona com os demais frutos. Porque se o primeiro fruto é o amor, e os demais frutos vêm depois, como o amor, ele se relaciona com a mansidão? Como o amor se relaciona com a fé? Como o amor se relaciona com a paz? A gente precisa entender como o fruto do amor se relaciona com as demais virtudes do Espírito Santo em nós. E a terceira pergunta que a gente precisa responder hoje aqui é: o que revela este amor sobre a obra do Espírito Santo em nós? O que isso demonstra para nós? O que revela o amor na obra do Espírito Santo a nós? E eu quero destacar com vocês aqui 3 verdades importantes que nós temos nesses 2 textos, para a gente sair meditando, respondendo essas 3 perguntas que eu trouxe a vocês nesta manhã. A primeira verdade que apresenta esse texto, verso 22 e 23 de Gálatas, é que o amor é a essência do fruto. Ele começa dizendo na palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é o amor, diz a palavra do Senhor.
significando que o amor é a essência do Espírito. O Espírito, ele age, o que Paulo está dizendo aqui, o Espírito age na sua vida, não é porque você é uma pessoa que guarda o sábado, o Espírito age na sua vida não é porque você é uma pessoa que vem à igreja, o Espírito age na sua vida não é porque você é uma pessoa que vive na doutrina, que é uma pessoa que moralmente não há nada que o acuse. O Espírito age na sua vida não é por estas coisas. A Bíblia está nos dizendo que o Espírito, ele age na nossa vida por causa do amor que nós temos. Quem ama tem o Espírito Santo. Quem não ama, não tem o Espírito Santo. É isso que está dizendo Paulo, é muito claro. O fruto, diz lá, o fruto do Espírito é o amor. Se você tem o amor, você tem o Espírito. E Paulo aqui está colocando o amor como a raiz onde tudo brota. Se você ama, você terá paz. Se você ama, você terá mansidão. Se você ama, você terá alegria. É isso que Paulo, ele está nos dizendo, porque sem amor, a alegria que nós temos é euforia, ela é passageira. Eu me lembro certa ocasião, eu era pastor da comunidade árabe aberta, e eu fui visitar uma pessoa, um irmão, um senhor, viúvo, morava sozinho, lá na Aclimação, e eu fui visitá-lo, que ele pediu uma visita, e eu cheguei na casa dele, e observei, ele morava numa casa térrea, eu cheguei na casa dele, tudo aberto, janela aberta, porta aberta. Em São Paulo as pessoas não costumam fazer isso, deixa tudo fechado, e a casa dele tudo aberto, janela da sala aberta, janela dos quartos aberta, tudo aberto. Você entrava assim no corredor, você observando, estava tudo aberto. Aí sentamos, começamos a conversar, daqui a pouco, eu perguntei para ele assim, como é que o senhor está? Ele falou, pastor, eu estou muito mal. Sabe por quê? Eu deixo a casa toda aberta durante o dia? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque eu preciso ter alegria. Eu não tenho alegria. Aí eu deixo a casa aberta para que eu consiga ter alegria, porque durante a noite eu tenho tristeza. Durante a noite eu me sinto triste. Esse é o tipo de alegria que é uma alegria por euforia. É uma alegria que você depende de algo para se alegrar. Você depende de aplauso para se alegrar. Na era da internet, depende de curtição para se alegrar. Depende de ser respeitado para se alegrar. Esta é uma alegria passageira, que não tem valor em nossa vida, porque ela chega, mas do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora. É uma alegria eufórica. Então Paulo está dizendo o seguinte, o amor, se você não tem amor, a alegria que você tem é alegria eufórica. O amor, ele dá alegria permanente na vida. Pode cair o mundo, né? Assim que diz aquele hino lá, pode cair o mundo e ainda você ficará o quê? Em pé, porque você tem amor. Quando você se ama, as pessoas não te afetam, não é verdade? Quando você se ama, as pessoas não mexem com as suas emoções, pode falar o que quiser de você, você está seguro. Não é por menos que Jesus Cristo, certa ocasião, ele falou o seguinte, olha que interessante, Jesus, certa ocasião, ele falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas imagine que eu não me ame, como poderei eu amar meu próximo? Se eu não me valorizo, como poderei eu valorizar o próximo? Porque aí essa frase de Jesus não tem valor algum. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu sou incapaz de amar o outro. Se eu não me valorizo, eu sou incapaz de valorizar o outro. Se eu não me respeito, eu sou incapaz de respeitar o outro. Aí Jesus, ele veio e falou, já que é assim, eu sei que o ser humano tem altos e baixos, sei que o ser humano tem dificuldades, então eu vou ajudar vocês. Então não precisa amar como a ti mesmo mais. Agora ame como eu vos amei. Ame como eu vos amei. O que Jesus ele está dizendo? Jesus está dizendo que existem dois tipos de amor. Existe o amor que ele dissipa como a nuvem, dissipa como a névoa.
que ele some, ele desaparece, ele chega e ele vai embora, ele bate no nosso coração e logo ele sai do nosso coração. Quantas e quantas pessoas você não amou antes do seu marido? Quantas e quantas pessoas você não amou antes da sua mulher? Você falava assim para a pessoa assim, você começou a namorar, já estava dizendo eu te amo. Daqui a pouco vocês não estão nem mais juntos. Cada um vai para um canto, eu te amo, escrevia carta de amor e não sei o quê. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí 6, 7 meses depois, e aquele namoro, não deu certo não, a pessoa não dá certo, é complicada demais, tal. Não é assim? Porque é um tipo de amor que é passageiro, é um tipo de amor que ele não permanece na vida. Mas existe um outro tipo de amor, o amor que a Bíblia nos fala, que Paulo nos retrata, não é o amor que você ama o outro, não é o amor que você ama a Deus, mas é o amor que primeiro você se ama, primeiro você se valoriza, primeiro você se respeita, porque se você não se ama, você não ama a Deus. Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Se você não se ama, você não consegue amar as virtudes que você recebe durante toda a sua vida. Você não valoriza as coisas que você tem. Então o primeiro passo para que você entenda as virtudes do Espírito é a capacidade que você precisa construir na sua vida de amar a si próprio, de respeitar a si próprio. Por isso que o amor, aliás, sem amor, a alegria vira euforia egoísta. Sem amor, a paz vira indiferença. Sem amor, o domínio próprio vira orgulho na nossa vida. Todas estas coisas se tornam passageiras. E por que Paulo ele faz essa diferenciação? Porque o amor é o chão onde todas as outras virtudes nascem. Sem amor você não tem mansidão. Sem amor você não terá paz. Sem amor você não será longânimo, sem amor você não será benigno, sem amor você não terá fé. Todas as virtudes nascem do amor. Para que você tenha fé em Deus, você precisa ter amor. Para que você seja manso, você precisa ter amor. Todas as virtudes nascem do amor. Nascem do amor. E o que significa isso para nós? Significa que o Espírito Santo ele não produz em nós virtudes isoladas, mas o Espírito Santo ele vem e transforma a nossa natureza interior. O Espírito Santo ele não vai agir em nós pelos nossos esforços comportamentais, ele não vai agir, mas ele age pela nossa própria natureza interior, pela nossa vida interior. Se você é incapaz de colocar em ordem o seu mundo interior, o seu mundo exterior vai ser uma bagunça. Não tenta colocar o mundo exterior em ordem sem antes colocar o seu mundo interior em ordem. O que a Bíblia está nos dizendo é que o Espírito Santo ele não age pelas ações dos nossos comportamentos. Tem muito ateu que tem código de ética. Não precisa, por exemplo, ser cristão para ter bom comportamento. Eu conheço ateu que tem ética de cidadania, se comporta melhor do que muitos cristãos. Conheço ateu assim. Conheço ateu que tem ética de cidadania, pensa no próximo muito melhor do que muitos cristãos, porque não precisa ser cristão para ter ética moral, porque ética moral você não aprende no cristianismo. Ética moral a gente aprende em casa, lá no berço. Meu pai, quem me ensinou a ética moral não foi o cristianismo. Quem me ensinou a ética moral foi meu pai e minha mãe em casa, ensinando para mim, filho, isso aqui está errado, isso aqui está certo, não faça isso, porque isso não é certo, moralmente isso não é bom. Quem ensinou foi papai e mamãe em casa, porque ética moral é berço. Então você não precisa ser crente para ter ética moral. Você não precisa ser crente para ter um código de ética de cidadania. Você não precisa. Então o Espírito Santo ele não age pelos comportamentos, porque se ele agisse pelos comportamentos, ele poderia agir qualquer tipo de gente, qualquer tipo de ideologia.
qualquer tipo de forma de pensar. O Espírito Santo, ele age onde existe o amor. Se na sua vida não existe o amor, não haverá ação do Espírito Santo em sua vida. Para que o Espírito Santo ele age em sua vida, você tem que construir na sua vida o amor. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Além disso, ele está nos falando que o resultado desta construção do amor é uma nova seiva em nós. Quando a gente constrói o amor na nossa vida, nasce uma nova seiva. O resultado é uma nova seiva. E qual é esta nova seiva? Aí ele fala: a seiva é a mansidão, a seiva é a fé, a seiva é ser longânimo, ser benigno, a seiva é ter paz. Ou seja, as virtudes do Espírito Santo, elas são múltiplas, mas para que as virtudes do Espírito Santo cheguem na nossa vida, é necessário que nós construamos o amor em nossa vida. Somente assim. Não existe outro meio. Além disso, onde não há amor, Paulo está querendo dizer isso aqui. Onde não há amor, pode haver até religião, pode haver até igreja, mas não há o Espírito Santo. Não há o Espírito Santo. Pode haver igreja, mas não existe o Espírito Santo se não há amor. E se nós observarmos, pode haver o discurso certo, pode haver a doutrina correta, pode haver o ministério ativo, mas se não existe amor na nossa vida, não existe o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele age para aqueles que amam, para aqueles que praticam o amor. Praticam o amor. Então, o que significa? Não é porque você é um adventista do sétimo dia, porque eu sou um adventista do sétimo dia, que eu tenho o Espírito Santo. Não é porque eu sou um sabatista, guardo o sábado, a doutrina correta, que eu tenha o Espírito Santo. Não é porque eu acredito na igreja que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho uma religião que eu tenha o Espírito Santo. Para se ter o Espírito Santo, é necessário ter o amor. Pode haver igreja, pode haver religião, mas pode não haver o Espírito Santo. Pode não haver o Espírito Santo. Olha, eu no meu ministério, já vi muitas pessoas que deixam a fé porque falta amor na igreja. Gente que foi magoada por alguém. Gente que diz assim: pastor, eu não vou mais à igreja porque fulano foi ríspido comigo, Beltrano me magoou, agiu com maldade, com vingança. Eu não consigo compreender. Quem age com vingança tem o Espírito Santo? Não tem, porque não tem um amor. Quem age com maldade não tem o Espírito Santo. Quem age com palavras ríspidas, distorcidas, não tem o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: quem ama, ele sabe o seu momento de falar, porque o amor, ele não é inconveniente. Ele sabe a hora de falar, ele sabe o que falar, porque quem ama, ele tem a capacidade de equilíbrio no falar, no agir. Ele tem a capacidade de observar as coisas, de analisar o próximo, de ter um olhar para o outro a partir do outro e não do seu. O problema é que nós olhamos para o outro a partir da nossa ótica. A gente olha para o outro a partir da nossa lente. Quem ama não olha para o outro a partir da sua própria lente, ele olha para o outro a partir da lente do outro. Ele usa a lente do outro, ele usa a ótica do outro. Quem ama, ele age diferente. Quem ama, ele não faz acepção de pessoas. Quem ama, aceita todos. Quem ama, convive com todos. Quem ama não vive em panelinha. Até pode ter panelinha, só não pode ter tampa na panela, porque daí ninguém entra. Porque quem ama, ele age diferente, as suas ações serão diferentes, e aí é manso,
dá vontade de ficar perto de quem tem amor. Normalmente quem ama, você pode observar, é gente mansa, é gente com fé, está lá sofrendo, uma doença terrível, ele fala, tenho fé em Deus, se Deus me levar, estou preparado. É gente que ama, é gente que ama. Gente que não ama, a doença chega, entra em desespero, tem medo da morte, tem medo de ir para o inferno, ir não sei para onde. Quem ama não, quem ama descansa nos braços do Pai. Quem ama descansa nos braços do Pai. O mundo está acabando e ele está descansando nos braços do Pai. Isto é o amor, é isto que ensina a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Além disto, a Bíblia está nos dizendo com isto, que pode haver um discurso certo, mas o amor, ele precisa ser a base para o discurso certo. O amor precisa ser a base da religião certa. O amor precisa ser a base da doutrina certa. Tudo advém do amor. Tudo advém do amor. E a gente pode observar isso. E isso é muito natural nos ambientes que nós vivemos. Por isso, pense nisso com carinho. O amor precisa ser a base da sua vida. A base da sua vida. Além disso, esse texto está nos ensinando que o amor é a fonte que sustenta os demais aspectos do fruto. Se você observar o texto bíblico, ele faz uma sequência, o amor, a alegria, a paz, porque a alegria, ela nasce do amor. A alegria nasce do amor. A paz é um fruto do amor reconciliado. Normalmente a gente fala o seguinte, a gente ouve muitos sermões assim, se você precisa se reconciliar com Deus. Antes de você se reconciliar com Deus, você tem que se reconciliar consigo. Tem que se reconciliar com a sua vida, porque se você não for capaz de reconciliar-se consigo, você será incapaz de reconciliar-se com Deus. Primeiro você tem que se resolver. É gente que carrega traumas desde a infância, que esses traumas estão detonando a vida das pessoas. É gente que carrega fortes emoções desde a infância, que eles não conseguiram ainda se resolver. Se magoam fácil, se chateiam, tem raiva, acho que todo mundo está falando mal, que ninguém gosta, que ninguém ama. Isso não é problema atual, isso é problema que não foi resolvido lá na infância, que precisa ser resolvido hoje, para que você viva em paz, porque você pode crer em Deus, você pode vir à igreja, você pode conviver com membros da igreja, mas viver dentro da igreja sem paz, porque você carrega traumas ainda que atrapalham relacionamentos, carrega traumas que atrapalham a sua vida. Você tem que olhar, antes de perdoar o próximo, você tem que se perdoar. Antes de se reconciliar com o outro, você tem que se reconciliar. Você tem que olhar para dentro de si e falar, Senhor, eu sou muito grato, ser agradecido por aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso que o amor, diz o texto bíblico, Paulo, que o amor é a fonte que sustenta os demais frutos, os demais aspectos. Se você deseja ter alegria, lembre-se, ela vai nascer do amor que você tem, senão é alegria passageira. Se você deseja ter paz, lembre-se que a paz é o fruto de um amor que foi reconciliado com você mesmo. Porque você pode viver sem paz, sorrindo para todo mundo, porque você carrega pesos, dor de consciência, angústias, medos, problemas que você vivenciou na vida, e você está sorrindo para todo mundo, mostrando o exterior, mas lá no interior existe um mundo desorganizado, que precisa ser reconsiderado, porque o amor, ele só existe através do poder de Deus, e a paz só existe quando o amor é reconciliado dentro de nós. Quanto não for, meu amigo, você pode sorrir para todo mundo,
mas você vai continuar carregando os seus traumas. Uma vez eu estava sentado numa determinada igreja que eu fui pastor, daqui da nossa região, eu sentado assim no banco conversando com o ancião da igreja à noite, depois de um culto de domingo, e tinha um sujeito na igreja que já tinha conversado comigo, tinha muitos traumas, coitado, sofreu muito na infância, problemas que não conseguiu resolver. Indiquei o sujeito para um terapeuta tal, e ele foi atrás, mas ele tinha muita dificuldade de se resolver, causava um problema no casamento, causava um problema no relacionamento com os filhos. Aí eu sentado assim conversando com uma outra pessoa, um ancião de igreja, terminou o culto de domingo, ele estava fechando as janelas da igreja, e ele fechando tal, quando chegou nesta janela assim, próximo do local onde eu estava, mas do lado de cá, eu conversando com a pessoa, eu tirei o olho da pessoa com quem estava conversando e olhei para ele, porque ele estava fechando a janela, e do jeito que eu olhei para ele, voltei os olhos novamente para a pessoa e continuei a conversa. De repente ele sai dali, passos firmes, vem em nossa direção, para na minha frente e na frente daquele irmão, e fala assim: o senhor está falando mal de mim, o que é ele? Eu falei: mal? Como assim? Não, eu vi que o senhor olhou para mim e logo virou para ele e começou a falar com ele. Aí eu falei: não, meu amigo, não estou falando mal de você não, mas é o seguinte, o que você fez agora, você falou mal de si próprio, você mostrou de fato que você precisa mudar. A gente às vezes carrega coisas na nossa vida que atrapalha a ação do Espírito Santo, porque a gente não conseguiu mudar esses aspectos negativos da nossa vida. A primeira coisa que você precisa fazer, se você deseja as virtudes do Espírito, é reconciliar-se consigo, é resolver os seus próprios problemas, resolver as suas próprias inquietudes, os seus próprios traumas, para que o Espírito Santo haja na sua vida como nunca antes você sentiu. Por isso, se você deseja a paz, você precisa reconciliar o amor na sua vida. Se você deseja longanimidade, você precisa reconciliar o amor. Eu sempre me perguntava, qual o significado de longânimo? O que significa? A palavra longânimo significa aquele que é capaz de suportar, aquele que suporta. Mas aí vem a questão, às vezes você pode suportar alguém por conveniência. Você trabalha numa empresa, está lá teu chefe que você não aguenta mais, e aí você fala, tem que suportar, porque eu preciso do emprego. Uma vez, conversando com um sujeito, um amigo, ele falou assim: rapaz, é duro suportar a minha cunhada, todo Natal tem que encontrar com ela. Todo mundo tem alguém assim na família, todo Natal tem que encontrar com ela, todo ano novo tem que encontrar, qualquer reunião, qualquer almoço, qualquer jantar em família, está lá ela, mas tem que suportar. Ele falou assim: eu vou fazer o quê? Não é duro. Às vezes a gente suporta porque não tem como escapar. A gente está num meio social que é impossível a gente escapar daquela pessoa. Mas isto não é longanimidade, não é. Quando a Bíblia fala de um sujeito longânimo, a Bíblia não está falando daquele que suporta por conveniência, mas a Bíblia está falando daquele que adquiriu chão o suficiente para suportar independentemente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ama, e quem ama, aquela pessoa já não mais afeta a vida dele. Quem ama, aquela pessoa não afeta mais, porque se ama, valoriza-se. Quem ama, aquela pessoa não mexe mais com sentimentos,
ela vai sentar na tua frente, não vai mexer com os seus sentimentos. O que ela falar não vai atrapalhar a sua vida, porque mais é o que você tem em relação a si próprio, o amor, do que aquilo que ela fala, ou das ações que ela permeiam diante de você. Muito mais. Então, quem ama, o outro pode ser até inconveniente, mas você não suporta por conveniência, você suporta porque aquela pessoa já não te afeta mais, porque maior é o amor que você tem por você, maior é o amor que você tem pela sua vida. Então, se você não reconciliar o amor aí dentro, você vai viver neste mundo sem a mansidão, que é uma virtude do Espírito, sem a fé. Tem muita gente que tem a fé atrapalhada por causa do outro. Se você não reconciliar o amor aí dentro, você vai viver sem paz, porque toda vez que o outro aparecer na tua frente, vai tirar sua paz, você vai ficar emburrado, cara feia, vai querer sair dali, porque o problema não está no outro, o problema está em você, que você não consegue se amar, e o outro é maior do que você. Esta é a realidade. Então você tem que se amar, para que o outro não subjugue você. Pense nisso. Paulo está dizendo isso, não sou eu, é o que está aqui. Então, cada aspecto, Paulo está dizendo aqui que cada aspecto do fruto, o amor está em movimento, está envolvido. Cada aspecto, mansidão, fé, tudo, paz, alegria, cada aspecto o amor está envolvido. Sem amor você não tem nada disso, você não tem nada disso. O que significa? Significa para nós que o amor do Espírito, ele nos capacita a reagir diferentemente do instinto natural. Naturalmente nós revidamos, a gente revida. Se alguém faz alguma coisa para você, você vai virar a mesa. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte: aquele que ama, ele não fica com a espada apontada para o outro, ele não se exaspera, ele não vira a mesa. Aquele que ama, ele não vira. Aquele que ama, ele não revida, ele não se exaspera, diz o texto bíblico. Naturalmente a gente revida, mas aquele que ama não revida, porque o Espírito, ele não trabalha naquilo que é natural, o Espírito trabalha naquilo que é sobrenatural, ele trabalha no sobrenatural, ele age onde ninguém consegue agir, ele chega e muda o que ninguém consegue mudar, o que psicólogo não mudou, o que terapeuta não mudou, o que pastor não mudou, o que padre não mudou. Ele chega e faz uma revolução. O Espírito é no sobrenatural, mas para que o sobrenatural ele haja na sua vida, é necessário que você aprenda a se amar. Ame, valorize-se, respeite a si próprio, para que todas as coisas que advêm destas virtudes interiores possam expandir-se no mundo exterior. No mundo exterior. Naturalmente a gente desiste, é natural que a gente se endureça diante de alguém, coração fechado, incapaz de olhar para o outro com piedade, é muito natural isso, mas quem ama, o Espírito ensina e capacita a reagir contrário ao que é natural. A gente age de maneira sobrenatural. Aí o sujeito está lá, pronto para decepar a orelha do outro, com a espada, né? Mas ele fala assim: não, eu vou guardar a espada, porque meu papel não é causar mais intrigas, mas o meu papel é viver em paz, primeiro comigo, depois com os semelhantes. Paulo está dizendo isso para nós. Além disso, Paulo está nos mostrando nesse texto bíblico que o fruto do Espírito, este amor,
ele revela em nós maturidade espiritual. Ele não revela em nós intensidade emocional, mas maturidade. Nos tornamos pessoas maduras diante dos problemas da vida. Nos tornamos pessoas maduras diante de um não. Nos tornamos pessoas maduras diante de algo que nós imaginávamos que seria de uma forma e agora chega de outra forma. Você se torna uma pessoa madura, o Espírito, ele amadurece a gente. Chega alguém e faz contrário àquilo que você sempre sonhou. Em vez de você surtar, o Espírito ele amadurece você consegue compreender as coisas como nunca antes você havia compreendido. E não é somente neste aspecto de maturidade que envolve o ser humano, no aspecto emocional, mas o Espírito também, ele nos traz maturidade, este fruto, ele nos traz maturidade, não só no ambiente emocional, mas ele traz maturidade no ambiente espiritual. Amor não é arrepio. Às vezes, eu senti o amor de Deus lá na igreja, saí todo arrepiado. Arrepiado a gente fica com outras coisas. Você está com a tua esposa, você está com o teu marido, mas igreja não. Igreja não é lugar do arrepio. Ouvi um sermão, chorei muito. O amor não é choro no culto, amor é maduro, diz a palavra de Deus. Chorei, Deus falou comigo. Não, você chorou porque você está emocionalmente fragilizado. Você chorou porque você está passando por problemas diversos. Aí alguém veio e falou para você alguma coisa, ou você ouviu algo, aquilo traz emoção para qualquer um. Traz emoção, a não ser que você seja um ET, que não sinta nada, que vive em outro planeta. Mas se você vive nesse planeta, se você está passando por problemas, dificuldades, qualquer palavra, ela se torna uma palavra emotiva no nosso coração. Uma palavra que vem para apaziguar, isso mexe com os nossos sentimentos. E quando a Bíblia fala que o amor é maduro, a Bíblia fala que este amor não é choro no culto, este amor não é discurso inflamado, o verdadeiro amor é constância no cotidiano da gente, é no dia a dia. O verdadeiro amor é fidelidade quando ninguém vê, quando você não está perto da sua esposa, quando você não está perto do seu marido, quando você não está perto dos seus amigos, dos seus pais, quando você não está na igreja. O verdadeiro amor é fidelidade quando ninguém vê. Esse é o verdadeiro amor, maduro. O verdadeiro amor significa que o amor do Espírito, o amor do Espírito Santo, é também a evidência da nossa liberdade. E não só é a liberdade da escravidão do pecado, essa é uma parte, mas Paulo também fala aqui de um outro tipo de liberdade. Jesus Cristo também falou de um outro tipo de liberdade. Quando Jesus Cristo, ele estava conversando com Nicodemos, Jesus comparou o Espírito Santo ao vento. Ele falou assim: o Espírito Santo é como o vento, ele sopra para onde deseja. Querendo dizer que o Espírito Santo, ele traz liberdade. Assim como ninguém segura o vento, ninguém segura as ações do Espírito. O Espírito Santo traz liberdade, não é só liberdade do pecado. Que pecado Nicodemos tinha, sendo um fariseu, um homem da lei? Moralmente justo. Já parou para pensar nisso? Moralmente justo. Moralmente justo. Que pecado ele tinha? Era um adúltero? Não. Que pecado ele tinha? Furtava? Não. Qual era o pecado? O que faltava nele era só a graça. Era só a graça de Deus. Moralmente ele era um homem justo. Mas por quê? Jesus, ele está falando que o Espírito Santo é livre, porque não é a libertação para Nicodemos, a libertação do pecado, mas era a libertação das ideologias humanas que o judaísmo construiu através de séculos e séculos.
ele era escravo das ideologias humanas, ele era escravo dos pensamentos humanos, ele era escravo dos costumes judaicos. E às vezes a gente se torna também escravo da igreja, a gente se torna escravo das falas que ouvimos, a gente se torna escravo das ideologias que seguimos, a gente se torna escravos dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. A gente vai se tornando escravos, e achamos que o Espírito Santo só veio para nos libertar do pecado. Não, ele veio para tornar você livre do pecado e de todas as outras coisas que te escraviza. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio tornar você livre. Por isso que o texto de Gálatas capítulo 5, verso 23 nos diz: contra estas coisas não há lei. Ele fala, esta frase é revolucionária. Ele fala o seguinte: quem tem o amor, você não tem como dizer que ele está pecando, quem tem o amor de Deus. Porque a lei, ele está falando o seguinte: a lei, ela aponta para aquilo que acontece fora, a lei não aponta para aquilo que acontece dentro de nós. Como eu sei que uma pessoa pecou? Porque se tornou público. A lei, ela aponta para aquilo que é externo, a lei não aponta para aquilo que é interno. Porque eu posso pensar em matar alguém, eu posso, mas se eu não falar para ninguém, alguém vai saber que eu pensei em matar alguém? Não. Então, como a lei vai me acusar disso? Mas eu posso matar alguém? Posso. E se eu matar alguém, a lei vai me acusar porque está lá. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, enquanto a lei aponta para as nossas ações externas, o amor, ele revoluciona o que está aqui dentro. Então, quando o amor, ele revoluciona o que está aqui dentro, eu não tenho mais vontade de matar, eu não tenho mais vontade de tratar mal o outro, eu não tenho mais vontade de fazer aquilo que antes queria fazer, porque era da minha natureza, porque agora no amor eu não sou revestido da natureza humana, eu sou revestido da natureza de Deus. E aí as minhas perspectivas, elas mudam, e eu me torno liberto dos meus próprios pensamentos, das minhas ideologias, daquilo que eu herdei dos meus pais, daquilo que carrego desde a minha infância. Eu me torno liberto. Por isso que o amor, ele veio para nos dar a liberdade. Pode observar, normalmente quem não ama, vamos pegar o exemplo de uma igreja qualquer, normalmente quem não ama é o sujeito que anda com um manualzinho assim debaixo do braço, apontando o erro de todas as pessoas, tirando milhares de pessoas da igreja, e não está nem aí, e vai tirando um, tira outro, condenando as pessoas, tratando mal as pessoas, e está lá na igreja, guardando o sábado, lendo a Bíblia, está lá na igreja ouvindo o sermão, pregando, exortando, está lá na igreja participando de todas as programações, está lá na igreja participando da liderança e aquilo tudo, mas falta ali o quê? O amor. Então, o que significa isso? Que nada destas coisas externas, elas advêm do amor. As únicas coisas, as únicas virtudes do Espírito que advêm do amor, é estas que o apóstolo Paulo nos coloca em Gálatas, quando ele diz que é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, é a fé, a mansidão e a temperança. Para estas coisas não há lei que condene, não há lei que condene, não há lei. Paulo está dizendo, onde o amor governa, a lei se torna desnecessária na vida. Onde o amor governa, a lei não condena mais, porque nos tornamos de Cristo. Quem ama não precisa de ameaça. Você não precisa de ameaça para alguém que se ama, porque quem se ama não vai fazer nada de errado. Você não vai precisar, se você fizer isso,
você vai ser levado para a comissão da igreja. Ah, se você fizer isso aqui, você vai perder esses privilégios lá em casa. Quem ama não precisa disso, de ameaça, porque ele se ama de tal maneira, que da maneira como Deus embutiu o Espírito nele, que todas as coisas que advêm do pecado para ele são estranhas. A lei não tem mais poder sobre aquele que se ama, porque agora a lei não condena mais, ele é de Cristo, porque ele vive mediante a vontade de Cristo, mediante os aspectos de Cristo. Quem ama não precisa de vigilância, você não precisa vigiar. Eu me lembro que fui pastor de uma igreja aí tinha um sujeito lá que se achava investigador da igreja, se achava um investigador, ele ficava de olho em tudo que estava acontecendo. Aí quando ele sabia assim que tinha um sujeito que estava fazendo alguma coisa errada, ele ia lá investigar o sujeito. Aí um dia, eu lá na igreja, um sábado pregando, eu estou lá na igreja, terminou o culto, ele falou, preciso conversar contigo. Eu sabia que toda vez que ele falava, preciso conversar contigo, era cansativo, era duro ouvir aquele homem. E aí, ele falou, preciso conversar contigo. Eu falei, lá vem problema de novo. Aí ele falou, pastor, tem um fulano aqui que está trabalhando no dia de sábado. Ele só trazia coisas assim, nunca ele trouxe uma palavra de conforto. Tem um fulano aqui que está trabalhando no sábado. Eu falei assim, mas como é que você está sabendo? Está trabalhando no sábado. Eu fui hoje lá pesquisar, fui lá investigar. Eu falei, mas você deixou de assistir o culto para ir saber da vida do outro? Deixou de assistir o culto para ir saber da vida do outro? O sujeito trabalhava lá no metrô, e aí o metrô exigiu que ele era aqueles guardinhas do metrô, segurança, exigiu que ele fosse no sábado, e ele soube não sei por quem, e ele falou assim, eu vou lá no metrô, e pegou o cara no pega lá, o cara trabalhando. O irmão, quando o viu, não sabia o que fazer. Eu vim aqui ver se você estava trabalhando ou não. Corajoso. Aí eu falei assim, puxa vida, você deixou de assistir o culto, você deixou de louvar a Deus para saber da vida do outro. Aí eu tive que falar as verdades para ele. Falei assim, mais importante do que glorificar o nome de Deus para você, é cuidar da vida dos outros, porque quem cuida da vida dos outros não consegue glorificar a Deus. É o sujeito que precisa resolver os problemas do passado, da infância, os traumas que carrega. Não deve ter sido muito bem amado na infância, acho, deve ter passado muita dificuldade emocional na infância, aí quer tratar todo mundo igual, como ele foi tratado. Quem ama, ele não consegue virar investigador, ele não precisa de vigilância, ele não vai vigiar ninguém, ele vai cuidar da sua própria vida, ele vai olhar para dentro de si e vai falar, Senhor, é eu que preciso ser melhorado, é eu que preciso ser transformado, sou eu, Senhor, que preciso de uma nova oportunidade na vida, sou eu que preciso de um novo aspecto na vida, sou eu que preciso de um novo abraço na vida, não a vida do outro, deixa o outro lá, deixa que o outro cuide da vida dele, e cada um dá conta a Deus da sua própria vida. Quem ama não precisa disso. Além disso, a lei não controla mais, significando que o amor é essa maturidade espiritual. Amor não é falar em línguas também na igreja, não é falar em línguas. Amor não é conhecer mistérios, Paulo falou. Amor é amar como Cristo amou, porque o amor é o selo invisível do Espírito Santo na nossa vida. Você quer saber se uma pessoa tem o Espírito Santo? Veja a sua capacidade de amar. Veja a sua capacidade de amar. Aí você saberá se aquela pessoa tem ou não o Espírito Santo na vida. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. E que o Senhor o fortaleça, é o nosso desejo, é a nossa oração. Amém. Amém.